Denúncias sobre intolerância religiosa cresce 3.706% em todo o país nos últimos 5 anos. Uma pesquisa realizada nos estados do país constatou que a intolerância religiosa é um problema grave e invisível. O fanatismo religioso conduz algumas pessoas a realizarem guerras e conflitos em nome de sua religião. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, sendo parte da liberdade de expressão, consciência e opinião. Uma pesquisa que realizamos na comunidade de Areia Távora com 442 pessoas constatou que 10% são cristãos, 26% sem nenhuma religião, 14% evangélicas, 3% agnósticas, 41% católicas, 2% ateus, 2% mormons e 2% outras religiões. A parte da minha mãe é muito católica, é de extremo católico, e a parte do meu pai é extremo evangélico. Então, quando tem os amigos dos meus irmãos e tal, que grande parte são ateus, fica aqueles comentários, aqueles burburinhos e tal. Eu acho isso muito errado. Por conta da minha família ser a maioria católica, deu uma presença muito forte para mim poder escolher a religião que eu sigo hoje. Eu sempre convivi numa área que as pessoas eram bastante religiosas, ao extremo, a ponto de interferir nas escolhas pessoais da vida dela. E, tipo assim, isso me influenciou mais ainda na cabeça que a religião não deve se interferir tanto com as nossas escolhas pessoais, não deve fazer parte tanto assim da nossa personalidade. Então, a opinião que eu tenho é bastante avessa com a da minha família, que é sempre conservadora, essas coisas, que é a tendência das famílias brasileiras atualmente. Aqui no Juarez Távora, a diversidade de religiões ainda é muito grande. E o preconceito também. Professores que eles só porque acreditam na sua religião, aí querem que as pessoas sigam a religião. Eu evito falar, mas caso chegue uma situação que a pessoa me pergunte, eu sempre falo. Aí ficou todo mundo falando que eu sou do demônio, que eu vou pro inferno. Assim, aqui na escola tem vários grupos religiosos. Quando uma pessoa... Isso desperta curiosidade. É quando a pessoa aproxima desse grupo para saber um pouco mais sobre, ou ter uma ideia aversa à opinião dele, eles são sempre, tipo assim, discriminatórios. A única coisa que eu já fiz foi ficar entrando num debate com eles de tentar chegar a uma ideia e saber por que esse preconceito com uma opinião diferente. Eu já presenciei, tanto em redes sociais como assim, pessoalmente, pessoas de outras religiões que discriminaram por conta que minha religião ela tem uma quantidade de santos. Aí o pessoal fala que não é uma coisa certa, que é para seguir só Deus, esse tipo de coisa. Será que em outros contextos escolares isso também acontece? Já vivenciei um amigo meu que ele era judeu e ele sofreu preconceito por ser judeu. O que eu fiz foi conversar com ele para tentar não deixar ele tão triste com a situação e explicar para ele que não é uma culpa dele, é mais culpa das outras pessoas. De um colégio aqui de Fortaleza, ela na aula de religião, tinha uma disciplina de ensino religioso, e a professora pediu que os alunos se apresentassem, cada um falasse da sua religião. A minha filha, naturalmente, falou, o nome dela se apresentou e falou que era espírita. Né? E a professora reagiu de uma forma que não condiz com a postura de um educador. Ela falou na sala de aula espírita, se espantou, né? E disse: espírita é coisa do diabo. Então a menina chegou em casa triste, deprimida, e passou percebendo a criança triste ali pelos cantos da casa. Quando foi depois de uma semana, foi que ela me falou. Já presenciei algumas formas de discriminação no interior da igreja e também fora. Entretanto, isso não se deu assim de forma física. Hoje em dia, isso está muito presente nas redes sociais. E na hora que isso acontece, eu tenho me posicionado. Mas há quase 30 anos, quando eu pregava, até mesmo eu das ruas, jogavam ovos em tomates e
quando terminava a pregação, a gente chorava, não só eu como outras pessoas, de poder ver que a gente não era bem aceito. O que fazer diante de tanto preconceito? O Estado brasileiro é um Estado laico, ou seja, oficialmente se posiciona como imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando ou se opondo a nenhuma religião. A Lei 9.459, de 15 de maio de 1997, acrescentou ao artigo 140 do Código Penal o parágrafo 3º, criando com isto a figura da injúria qualificada. A palavra injúria, em uma definição simples, seria injustiça. Desta forma, de acordo com o parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou origem, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Uma coisa é a lei, outra coisa é aquilo que acontece no cotidiano. É uma dicotomia que existe na história do Brasil, infelizmente, desde sempre, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha para a lei do Estado laico e quando a gente olha para o cotidiano, a gente vê situações completamente diferentes. As escolas elas possuem ainda imagens de cunho religioso cristão. Você vê muitos santos ou cristos crucificados nas escolas. E isso é algo que deve ser questionado. Se a escola é um espaço educacional que deve prevalecer a ideia da diversidade, então por que há uma imposição dessas imagens? Aí a gente cai no terceiro grande ponto, aquilo que é tradição e aquilo que deve ser aplicado como lei. Qual é o grande problema nisso? Se a gente for levar em conta a religião no Brasil enquanto tradição, a gente deveria respeitar mais as religiões dos diversos povos nativos do Brasil do que do próprio cristianismo, se for falar sobre tradição, já que o cristianismo não foi a primeira religião do território nacional. Sendo que a nossa história ela vai ser construída a partir da visão do europeu, da visão do português, cristão, católico. Então a nossa moral social ela vai se encaminhar na junção que se vai ter desde o período da colonização, que é aquela ideia da religião católica estar junto com o Estado. E aí o que acontece? A nossa história sendo construída dessa forma, as intolerâncias elas vão passando ao longo do tempo histórico e elas acabam entrando em conflito até hoje, né? Por que numa escola você não pode ter, por exemplo, um Exu ou uma estátua de Iemanjá ou alguma referência à pagelança nativa brasileira? A verdade as escolas elas não deveriam impor imagens, elas deveriam discutir sobre essas imagens. E aí... Tem que ser ensinado dentro da sala de aula todo tipo de religião. As pessoas têm que ser cientes do que elas acreditam e do que elas não convivem, tem distância, entendeu? Acho que tem que haver, como realmente eles falaram, a educação. Entendeu? Então, se eu tenho dentro da escola uma educação sobre religião e eu souber o que todas elas pregam, o que todas elas falam, eu vou ter uma opinião formada. Se você não conhece aquilo, você diz, a pessoa segue Satanás. Então, não é mais ou menos isso, entendeu? Quando a pessoa tem conhecimento sobre aquilo, ela consegue falar mais ou menos a opinião dela sobre isso, por não chegar a ser uma intolerância. Que cada pessoa tem o seu direito de acreditar no que quer, seguir o que quer e não ser forçado a nada. Eu acho que a saída é cada pessoa se conscientizar e respeitar qualquer religião. Com certeza mostrar que o respeito ele tem que ser mútuo, né? Independente de ter religião ou não ter religião. É trazer aquilo que quase toda religião prega, que é a união. Então as pessoas elas devem primeiro conhecer as religiões diversas existentes no Brasil, principalmente as de matriz africana e as religiões nativas que são pouco exploradas dentro da escola e do cotidiano das pessoas. Debater sobre a importância delas dentro da escola e não impor as imagens e as morais dessas religiões, porque assim o que vai ocorrer? Estudantes que são bandistas, estudantes que são descendentes de nativos brasileiros, eles não vão se sentir à vontade, eles vão se sentir acuados por causa disso. Então a escola vira o quê? Uma democracia igualitária ou ela se torna uma imposição religiosa? Eu posso ter uma opinião diferente de você, mas se não existir o diálogo e a gente chegar no consenso, nunca vai ter a paz.